Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Kafka à beira-mar, escrito por Haruki Murakami. Kafka à beira-mar é o segundo livro do Haruki Murakami que eu li. O primeiro foi Caçando Carneiros, eu já falei dele aqui nesse canal, eu vou deixar um link aqui em cima, mas não clica agora, continua aqui comigo, vamos falar um pouco mais sobre esse livro. Toda a atmosfera e trama dessa história é construída em cima de elementos fantásticos, é algo que tem em comum também com Caçando Carneiros. Aqui também existem personagens misteriosos, a gente não entende muito bem de onde eles vieram, porque eles fazem o que fazem, e também não é muito claro aonde eles pretendem chegar com isso. E da mesma forma também ocorrem coisas que a gente não entende muito bem como elas aconteceram ou por que elas aconteceram. E algumas dessas características surreais fazem com que esse livro seja um pouco difícil de digerir e pode dificultar a leitura para quem prefere histórias mais realistas e menos esquisitas. Kafka à beira-mar é um livro desafiador, não vai cair no gosto de todas as pessoas, mas é excelente para quem quer sair do lugar comum. Ele tem quase 600 páginas e eu não consegui parar de ler. Esse livro narra duas histórias paralelas, a princípio a gente não vê muito a relação entre elas, mas à medida que tudo vai se desenvolvendo, essas duas histórias vão convergendo para um ponto em comum e a gente espera que a conclusão disso faça algum sentido. Na realidade, o autor dá muito espaço para o leitor acreditar no que ele quiser acreditar. Ele fica afirmando e em seguida dizendo que não é bem assim o tempo todo. Isso fica muito claro no diálogo do Kafka Tamura com a senhora Saeki. Ele pergunta diretamente para ela se ela é mãe dele e ela não diz nem que sim, nem que não. E muitas coisas nesse livro são assim, não tem uma resposta definida, o autor se recusa a fechar algumas questões. E afinal de contas, quem é Kafka Tamura e quem é a senhora Saeki? Kafka Tamura é um dos protagonistas dessa história. Ele é um garoto de 15 anos que está fugindo de uma profecia. E essa profecia é a história do Édipo, sim, o Édipo da mitologia grega. O Édipo que está fadado a matar o próprio pai e se apaixonar pela própria mãe. Por Édipo da mitologia grega foi um pouquinho mais complicado porque ele não sabia nem quem era o pai, nem quem era a mãe dele. O Kafka Tamura tem a vantagem de saber muito bem quem é o pai dele, mas ele não consegue lembrar da mãe e da irmã. Quando ele tinha 4 anos de idade, a mãe do Kafka junto com a irmã dele foram embora. E uma das coisas inexplicáveis dessa história é justamente o fato de que na certidão de nascimento do Kafka não tem o nome da mãe dele. Então, aos 15 anos, quando ele foge de casa, numa tentativa de fugir dessa profecia, ele não tem certeza se vai em algum momento cruzar com a mãe e com a irmã. Ele não consegue lembrar da fisionomia das duas e ele sequer sabe o nome delas. E o outro protagonista dessa história é o Nakata, é um senhor de lá seus 60 anos de idade que sofreu um acidente muito esquisito quando era criança. Essa é uma das partes que para mim foi um pouquinho difícil nessa leitura, porque os primeiros capítulos dessa trama começam com a investigação desse acidente. Então existem agentes internacionais investigando os detalhes e colhendo o depoimento das pessoas que foram testemunhas desse acidente. E como fica um pouco difícil conectar a jornada do Kafka com esse início de investigação, para mim esse foi o trecho dessa história que foi mais arrastado. Mas quando eu entendi que essa investigação se tratava da história do Sr. Nakata, a partir desse ponto a história para mim fluiu com muito mais facilidade. E o Nakata acabou se tornando um dos meus personagens favoritos desse livro. Por causa desse acidente, ele desenvolve uma forma de retardamento mental que dificulta muito o aprendizado para ele. Apesar de analfabeto, Nakata tem a habilidade de conversar com gatos. E isso acaba se tornando a complementação de renda dele, porque ele acaba se tornando o cara que encontra os gatos da vizinhança. E a vida de Nakata seguiu adiante muito calma e serenamente até o dia que ele começa a procurar por uma gata que desapareceu sob circunstâncias estranhas. E tudo isso é apenas o início dessa história. Eu adorei a maioria dos personagens desse livro. Eu adorei o Hoshino, que acaba se tornando o ajudante do Nakata. Eu também adorei o personagem do Oshima, que acaba se tornando um dos principais ajudantes do Kafka Tamura. E cabe aqui um spoilerzinho bem pequenininho sobre o Oshima. O Oshima se veste como homem, se identifica como homem, todo mundo que olha pra ele fala, é um homem. Só que em algum momento nessa narrativa, ele revela que nasceu com um corpo de mulher. E eu
gostei bastante desse capítulo, eu gostei bastante do diálogo que o Kafka e o Oshima têm a respeito de não se sentirem bem com seus próprios corpos. E essa conversa não tem uma relação muito direta com ativismo LGBT, eu acho que é bem mais genérico mesmo, para um questionamento que cabe a qualquer pessoa, independente da sexualidade ou da identidade de gênero dela. E outros dois personagens que eu achei muito interessantes nessa história é que um deles é o Johnny Walker, literalmente o Johnny Walker do whisky Johnny Walker. E também tem o Coronel Sanders, que é literalmente o Coronel Sanders do KFC, o Kentucky Fried Chicken. São exatamente os mascotes dessas logomarcas que se tornam personagens nesse livro. E assim, sem relação nenhuma com a marca. Quando o Johnny Walker aparece, é numa situação e numa trama que não tem nada a ver com whisky. Da mesma forma que quando o Coronel Sanders aparece, não tem nada a ver com frango frito. Mas ficou bem divertido e bem inusitado acompanhar o Johnny Walker e o Coronel Sanders nessa história aqui. Então me diz aqui nos comentários, esse vídeo te deu vontade de ler esse livro ou te fez desistir de ler esse livro? Também me conta aqui se você é fã do Haruki Murakami, me dá um joinha se gostou, se inscreve no canal, mostra para os amigos e muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima!